Passamos 2 semanas, né, sem nos ver, porque semana passada foi feriado, foi Semana Santa, foi Páscoa. Espero que todos vocês tenham tido uma Páscoa tranquila, em família, com os seus, e que os verdadeiros valores da Páscoa vocês tenham considerado nesse período tão importante das nossas vidas, né? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente de aula. Vamos dividir a aula em 2 momentos. No primeiro momento eu vou falar um pouco, vou dar aula, vou falar um pouco do conteúdo, dar continuidade no material que a gente tem de conteúdo, e no segundo momento a gente vai iniciar o nosso projetinho para a nossa avaliação final, agora da nota final. E esse projeto que a gente vai fazer, gente, é um projeto que hoje, né, ele tem começo, meio e fim, vocês vão precisar terminar ele durante a semana, mas ele não termina quando acaba, ele continua, porque vai ser um projeto que a gente vai dando continuidade, vai amarrando, vai construindo durante todo o semestre, até vocês finalizarem lá em junho, se Deus quiser, todos nós já juntos, para que vocês possam realmente apresentar. Então, eu vou começar hoje com a aula, e aí depois a gente muda para a atividade, e a gente vai começar a fazer essa atividade junto. É uma atividade que vai ser em grupo, dá para vocês fazerem, então o Luan e a Evelyn já vão fazer juntos, e vão fazer juntos aqui mesmo, no aplicativo. O professor Matheus vai ajudar a gente com uma divisão aí, para que vocês consigam se conversar melhor. Bem, hoje eu vou começar a aula falando de algo que é muito importante numa organização, e apesar de muitas organizações pequenas não enxergarem isso como algo necessário para aquele momento, enquanto elas estão começando, enquanto elas estão iniciando. E aí acabam trabalhando isso quando elas já estão pegando uma estrutura maior, uma estrutura de uma média, grande empresa, quando na verdade a gente poderia trabalhar, isso é algo que tem que ser trabalhado antes mesmo da organização nascer. Quando você pensar na construção da sua organização, e aí de novo voltando, né, a organização que tem que ser em prol de uma sociedade, qual vai ser o DNA da sua organização? Qual vai ser a identidade, o RG, o CPF dela? O que vai fazer com que ela seja reconhecida ou diferenciada perante as demais organizações que já existem naquela sociedade? Uma grande parte de organizações que, inclusive, têm o mesmo segmento que o delas também. De que forma que você vai diferenciar a sua organização perante outras organizações? É basicamente como a gente funciona, né? Nós somos seres humanos, todos nós somos compostos, né, tem a mesma forma, né? Tem corpo, tem alma, tem sangue correndo nas veias e tudo mais, mas cada ser humano ele tem um DNA diferente, e é isso que nos identifica perante os demais. O mesmo acontece com as organizações. Toda organização precisa ter sua identidade, precisa ter seu DNA. As pessoas precisam se encontrar e identificar aquela organização perante uma sociedade. E é daí que nasce a missão, a visão e os valores de uma organização. Geralmente a gente entra numa empresa e aí isso está muito bonito num quadro lá na recepção, missão, valores, visão, e aí cheio de palavras rebuscadas e tudo mais. Aí quando você vira para o funcionário e fala assim, qual é a missão da sua empresa? Aí ele sai se pegando todo, catando o crachazinho, e aí ele lê aquela missão, aquela visão e aquele valor. Não é que não possa ler, gente, pode ler sim, né? Até porque se for muito grande você vai ter uma dificuldade de decorar. Mas o quanto daquele grupo, daquelas pessoas, daquela comunidade que pertence àquela organização realmente entendem e absorvem a missão, a visão e os valores da sua organização. O quanto de pessoas que estão ali
permitem que aquele DNA ele passe a ser também o seu DNA, a ser identificado por aquilo. Às vezes você encontra funcionários que ele fala tão bem da empresa, tão bem que a gente brinca que ele tem o olhar do dono, né? De tão bem que ele fala da empresa, com tanta propriedade, com tanto conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Tem funcionários que às vezes estão trabalhando anos e anos na empresa, mas parece que estão ali sempre de passagem. Para que a gente aplica a missão, visão e os valores da empresa? Para que necessariamente elas existem, né? Estabelecer essa missão, visão, valores é tarefa para as empresas de todos os portes e ramos de atuação. Então, como eu falei, não precisa ser uma empresa de médio e grande porte, empresas pequenas, de qualquer segmento, seja segmento educacional, seja uma empresa de segmento público, do terceiro setor. Esses são os princípios essenciais que vão ajudar a definir a direção estratégica da empresa. Qual é a sua estratégia para ganhar mercado? Para se fazer presente perante uma sociedade? Inclui a integração das operações, inclui também a motivação da equipe. Uma vez que você colocou lá naquele quadro bonito na recepção, qual a sua missão, visão, valores, você precisa seguir aquilo que está ali. Você precisa ser íntegro. Não basta você falar que faz algo. Você precisa ter uma postura, uma conduta que seja coerente com aquele quadro que você pregou na parede. E também permite que o empreendedor compreenda qual o papel do seu negócio na sociedade e aonde pretende chegar. Toda organização ela nasce em prol de uma sociedade. De onde você está e para onde você quer ir com a sua organização, com aquilo que você decidiu empreender. Clarinho para vocês? Tá dando para entender? Luan e Evelyn? Tiago? Bacana. Tudo ok, tá dando sim. Tá bom. A missão, ela fala muito do que é a empresa e dos motivos para que ela foi criada. Quando a gente traz missão, e aí para ficar mais fácil para a gente, vamos se colocar, né, na nossa missão. Né? Eu, Michele, você, Evelyn, Tiago, Luan, vamos falando da nossa missão. O que nos representa? Para que a gente... O motivo que a gente todo dia de manhã levanta da nossa cama? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? O que nos motiva? Então, qual é a sua razão de ser? Qual é o seu papel perante a sociedade? Se você é muito novinho, talvez você ainda esteja descobrindo o seu papel, mas a gente, ser humano, a gente vive uma eterna busca de entender qual é o nosso papel nesse mundo aqui. O mesmo ocorre para as empresas. A missão da empresa, ela é o propósito da organização. Por que aquela organização existe? Qual o motivo? Ao definir a missão da sua empresa, você mostrará aos seus clientes e parceiros quem é e o que pretende fazer durante essa jornada. Gente, quando eu falo cliente, não necessariamente a gente está falando com lucro, tá? Porque a organização, como vocês viram logo no início, ela pode ser uma organização sem fins lucrativos. Clientes também podem ser os clientes externos, aqueles que vão chegar no seu balcão e adquirir ou comprar um produto que você precisa, ou pode ser os seus clientes internos também, que são os próprios funcionários que demandam da sua organização. E os parceiros são aquelas pessoas que, de alguma forma, elas prestam algum tipo de serviço ou de produto para que a sua organização exista. Então, se eu vendo uma bobina plástica, quem é que me fornece a resina que eu vou colocar na injetora para fabricar a bobina de plástico? Então, esses são os parceiros, as pessoas que eu, como organização, eu vou gerando ramificações, vou gerando negócios para outras empresas. Outras empresas também existem para me sustentar, para me suportar perante uma sociedade. Então, vou dar 2 exemplos aí. Eu peguei 2 missões de 2 empresas muito bacanas, uma bem antiga no mercado, que é o McDonald's, e a outra é uma empresa mais jovem, mas super arrojada, né? Então, a missão do Google. Nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos.
Evelyn, você consegue entender essa missão? Você consegue traduzir ela para a gente? O que que você absorve disso daí, quando você lê isso daí? Você se identifica com o Google? Me identificar, no caso, se eu trabalharia nessa empresa? Não, quando você lê a missão do Google, você pensa assim, poxa, bate bem com o que é realmente o Google, ou eu não vejo isso? Eu acho que faz sentido, sim, porque o Google está aí para auxiliar também, a organizar o tanto de informação que ele joga nas pesquisas, né? Acho que Uhum, bate com informações que sejam universalmente acessíveis. Nem todo mundo, mesmo no século XXI, nem todo mundo ainda tem acesso, ainda tem as famílias mais carentes que não têm acesso à internet, nem a um smartphone. Mas, uhum, assim, a grande parte da população tem sim. Eu uhum, acredito que sim. entendi. E você, Luan, você consegue se identificar quando você lê essa missão do Google? Faz sentido para você? É isso que você pensa do Google? Está conectando o áudio aqui, tá, Luan? Tiago, você está me escutando? Você consegue? E aí, o que que você acha dessa missão do Google? Bate com que você realmente entende o Google como empresa? Você acredita que realmente o Google organiza as informações do mundo e faz essas informações serem universalmente acessíveis? Oi, Tiago. Tá ouvindo a gente? Vamos lá. McDonald's. Luan, quando você estiver pronto, você dá um oi aí, tá? O McDonald's, a missão do McDonald's é servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Quem é fã do McDonald's aqui? Luan, você come sanduíche do McDonald's? Alô, alô, tá escutando, professora? Tô. Pode repetir? Essa missão aí do McDonald's, servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Você acha que bate, tem a ver com que você, como cliente, você é cliente do McDonald's, você come de vez em quando? Como, sim. Mas, assim, porque foi criado naquele tempo, né? Acho que se fosse hoje em dia, eu acho que não faria muito sentido, porque eu não acho que tenha qualidade, assim. Mas poderia ser rápido, né? Poderia botar que é um Uhum. fast food, então. Mas a experiência, acho que tem uma experiência sim, porque ele tem sua própria identidade, eu acredito, o McDonald's, dos outros fast food. Então, acho que tem. Entendi. Ó, isso é uma reflexão interessante do Luan. Servir comida com qualidade, talvez isso há 50, 60 anos atrás, quando o McDonald's foi criado, talvez não tivesse tantas pesquisas, a gente não entendesse que aquele tipo de alimento não tivesse, né, a quantidade de gorduras e tudo mais que a gente já sabe que é hoje. Mas sim proporciona para o Luan uma experiência extraordinária, provavelmente porque o alimento chega da forma que ele vai comprar, então ele recebe aquilo que ele estava esperando, deve chegar numa temperatura adequada, como ele falou, na velocidade, na agilidade que ele espera. Ou seja, você identifica a missão, qual é a missão dessa empresa? Ou seja, quando eu, como cliente, quando na minha posição de cliente, que eu vou até aquela empresa, aquilo que ele está falando faz sentido para mim. Realmente, a empresa, ela me transforma, ela me proporciona uma experiência extraordinária. Tanto que faz com que eu seja cliente e retorne aqui várias vezes. Então, o propósito deles, eles estão conseguindo cumprir. Quando a gente fala do Google, o Google é até adjetivo, né, gente? A gente fala assim, dá um Google aí, né? Quando a gente quer buscar uma informação. Tem várias outras plataformas de internet que também são de busca de assuntos, né? Mas o Google virou agora, quando a gente quer falar, não importa se é o Bing, se é outra plataforma, Yahoo,
Quando a gente quer procurar alguma coisa na internet, a gente fala assim, dá um Google aí que você vai saber o que que é. Então, ou seja, a missão deles, que é organizar as informações e tornar elas universalmente acessíveis, eles estão cumprindo. É como a Evelyn falou. Depende da internet, talvez a internet não seja universalmente acessível, mas a plataforma deles, ela está lá, está disponível e está coletando o maior número de informação possível. Eu fico super surpresa quando eu entro no Google, que eu procuro algum assunto e ele diz assim, não encontramos respostas, porque você está procurando. Eu falo assim, nossa, eu devo estar procurando algo muito escabroso, assim, porque para o Google não ter uma resposta é realmente porque deve ser algo do outro mundo, assim. Já a visão, quando a gente fala de visão organizacional, é onde eu estou e para onde eu quero ir. E em quanto tempo eu quero chegar lá. Eu como empresa. Ou seja, constituir minha empresa, definir o meu propósito, ou seja, o que me motiva todo dia a trabalhar, a funcionar em prol daquela comunidade, daquela sociedade. E uma vez que eu nasço aqui, eu pretendo daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ser uma empresa plá, 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 plá. Então, ou seja, eu defino de onde eu estou para onde eu quero ir e em que tempo eu quero fazer isso. Quanto tempo você quer chegar lá? Representa, portanto, aonde ela quer chegar, seu objetivo principal e o que deseja alcançar a curto, médio e longo prazo. Por que você existe como empresa? Você pretende alcançar o quê como empresa? Então, a Fiat, ela diz que a visão dela é estar entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. A Intel, que é uma empresa de tecnologia, se é inteligente e conectado, é melhor com a Intel. Ou seja, tudo que é inteligente, que gera conexão de internet, eles querem que se junte a eles. Então, são duas grandes empresas, uma que pretende ser um dos principais players, ou seja, entre o meio deles, né? Players é jogadores em inglês, entre o meio das organizações que trabalham com automobilistas, a Fiat ela quer ser um dos principais do mercado. Eles não querem ser o melhor, eles querem ser dos principais do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Eles querem se consolidar no mercado eternamente desta forma. E a Intel, ela quer que tudo que for inteligente e conectado esteja com eles. A Intel é uma empresa que talvez nem todo mundo conheça muito, assim, mas alguma coisa. Tiago, você consegue já falar um pouquinho? Tudo bom? É porque o áudio está um pouco ruim, eu acho. Eu estou escutando muito bem agora. Não estava conectada. E aí, você tem carro, Tiago? Tenho carro. Qual é o seu carro? Não qual o seu carro, qual a marca do seu carro? É um Fiat. Então eu escolhi a pessoa certa. É. E aí, por que você escolheu um Fiat para comprar? Quando eu não entendia muito de carro, né? Não entendo tanto assim, mas eu fui Eu também. me informando em questões de manutenção, peças que eu poderia encontrar fácil e baixo custo. Ou seja, uma referência automobilística, né? Sim. Foi por aí que eu me baseei para comprar. Entendi. Então, olha só, gente, ele se baseou em peças, manutenção e custo para adquirir um carro da Fiat. Então, a Fiat quer estar entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos, ou seja, eles não querem só vender o carro, eles querem também fazer a prestação desses serviços, que é a manutenção que o Tiago falou, ou seja, é uma manutenção mais acessível, porque eles querem realmente ser excelentes, ser uma referência de excelência nesse ramo. E, Tiago, e a tua experiência com a Fiat está sendo boa? Agora não tem o que reclamar. Porque, como eu disse, né, manutenção, acho que
E quem eu conheço também escolhem a Fiat por isso. E você indica a Fiat? Ah, sim, indico sim. Entendeu, gente? Como é precioso você cumprir aquilo que você fala, aquilo que você põe no quadro. Ou seja, uma vez que você cumpre, uma vez que você se propõe a ser referência de excelência nos produtos e serviços automobilísticos, você está entregando para o seu cliente aquilo que você prometeu como visão. E uma vez que você entrega, você gera um cliente satisfeito, você fideliza, você conecta outras pessoas no seu propósito, porque, como o Thiago falou, indico a Fiat, ele recebeu uma indicação e acabou sendo indicado, e acaba também indicando, porque a Fiat, aquilo que ela se propõe, ela entrega para o cliente dele. A experiência dele está sendo uma experiência positiva. Obrigada, Thiago. E aí, quando a gente pula para valores, a gente está falando dos princípios que orientam todas as posturas dentro da empresa, né? Então, assim, a gente tem a missão, que é o nosso propósito, a gente tem a visão, que é para onde a gente quer ir, quer chegar, em que espaço de tempo que a gente quer conquistar isso. E a gente tem as pessoas que compõem aquela organização, as pessoas que fazem aquela roda girar para que a organização entregue os produtos ou os serviços com a qualidade que elas se propuseram. E aí, para que essas pessoas, como membros de uma organização, elas consigam se conectar, consigam ter harmonia, uma baixa possibilidade de conflitos destrutivos para a organização ela precisa ter valores e princípios que vão nortear a conduta dessas pessoas que estão ali exercendo, desde o chefão lá do organograma que a gente viu, passando pelos chefes, chefinhos, blá, 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 blá. Então, essas pessoas elas precisam ter um norte, elas precisam ter um horizonte de princípios que elas vão seguir. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de criações, de crenças, de educações, de culturas totalmente diferentes. E aí, quando você coloca tudo isso num balaio, as coisas começam a se misturar e a sua verdade é só a sua verdade, não é a verdade do outro. A sua verdade ela é resultado das experiências que você teve ao longo da vida, que provavelmente são diferentes da experiência do outro. E quando você não tem princípios que orientam todas essas posturas, pode ser que isso comece, pode ser não, isso vai começar em um determinado momento dar choque. Lembra naquela aula que eu falei para vocês sobre a questão dos chineses, quando eles chegaram em Manaus, das empresas chinesas, e que isso começou a dar muito conflito, porque culturalmente eles tinham modus operandi muito diferente do nosso, né? Então, assim, eles não tinham uma legislação trabalhista como a nossa, eles tinham hábitos comportamentais que eram muito diferentes dos nossos, e isso começou a dar muito conflito, começou a gerar muito passivo trabalhista, gerou muito turnover nas empresas, porque o pessoal começou a pedir para sair, muita gente começou a ser demitida, e aí as empresas que aqui se instalaram, asiáticas de um modo geral, elas precisaram passar por um banho de cultura, de valores, dentro da nossa realidade, para que elas pudessem se adequar entender que aqui era diferente, né? Uma vez definidos, todo mundo tem que trabalhar para colocar aqueles valores em prática. Não adianta só o seu chefe colocar e você fazer tudo diferente, não adianta só o pessoal que está numa linha de produção praticar os valores da empresa e o chefe ter uma conduta completamente oposta. Os valores, gente, são os alicerces, sabe? São os pilares que vão sustentar aquela empresa. Entre missão, visão e valores, os valores é tudo que tem de mais importante, é tudo aquilo que a gente precisa seguir com integridade mesmo, porque se você determina que os valores da empresa são respeito ao próximo, uma excelente comunicação, boa harmonia no trabalho, aí você chega lá e trata todo mundo que nem um cavalo, grita com todo mundo e tal, o pessoal vai olhar assim e falar assim, cara, isso não condiz com o que me venderam para vir para cá para essa empresa. Então, de novo, começa a gerar passivos trabalhistas, começa a gerar alta rotatividade, um enorme absenteísmo, porque as pessoas não se identificam com aquilo. O que acontece do lado oposto também? Quando a gente aceita
participar de uma organização que os valores daquela organização eles não convergem com os nossos valores. E a gente coloca na nossa cabeça e fala assim, ah, não, mas isso daí eu vou lá pelo dia 15 e dia 30, eu vou ganhar minha grana, meu pão lá, e tá tudo certo, isso não vai me afetar. Também não funciona assim. Quanto mais você vai se aprofundando, quanto mais você vai ganhando intimidade naquele processo, com aquelas pessoas, essa questão dos valores, ela vai ficando muito latente em você, a ponto de você realmente chegar no momento que você não vai suportar se os valores forem totalmente divergentes dos seus valores pessoais. Então, se você trabalha numa empresa que assediar o funcionário é algo normal e isso para você é algo inadmissível, não tem como vocês seguirem um caminho de uma estrada longa por muito tempo. A Cato, ela tem como valor, nossos valores transformam pessoas e histórias, integridade, respeito, colaboração, realização profissional, resultado, viabilizando inovação, visão estratégica, excelência na execução e paixão pelo cliente. A Cato, não sei se vocês sabem, é uma empresa de recrutamento e seleção, acho que é um banco, um dos maiores bancos que tem no mundo de recrutamento e seleção. O Magazine Luiza, ele tem como valores respeito, desenvolvimento e reconhecimento, ética, simplicidade, liberdade de expressão, inovação e ousadia. Gente, todo mundo, a gente não tem Magazine Luiza aqui, né? Mas vocês já ouviram falar pela TV? Viram propaganda? David, você conhece o Magazine Luiza? Já ouviu falar? David, escuta. Evelyn, você já conhece o Magazine Luiza? Já comprou no Magazine Luiza em alguma cidade? Não, não cheguei a comprar, mas eu já vi vários influenciadores digitais recomendar Magazine Luiza, comercial Magazine Luiza, então sei do que se trata, mais ou menos. Entendi. Você já viu a dona do Magazine Luiza em alguma rede social? Luiza Trajano? Não, só o que me aparece mesmo é só aquela bonequinha digital mesmo. É verdade, fofinha, né? Eu posso falar do Magazine Luiza. Hã? Ela aparece no Sharks lá. É legal. É isso, ela já parece querendo te atender, fofinha ela demais. É isso. É isso mesmo. Eu sigo a Luiza Trajano, que é a dona do Magazine Luiza. Tenho uma profunda admiração por ela como empreendedora, como uma mulher à frente do seu tempo, porque ela não é uma mulher jovem, ela já é uma mulher de idade. E eu fico olhando para ela e falo assim, caramba, tudo que essa mulher já deve ter passado na vida, quantos desafios, e hoje ela consegue ser uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Então, o Magazine Luiza, ele foi uma empresa que ele tinha tudo para se perder no tempo, que nem o Mapping, a Mesbla, outras empresas de departamento que se perderam no tempo porque não acompanharam a evolução. E ela parece que está sempre um passo à frente. Então, quando você fala de tecnologia, quando surgiu essa coisa do AliExpress, né? Essas plataformas digitais que não tem estoque, né? Então você tem ali dentro de uma plataforma várias lojas, milhares de lojas, onde você consegue comprar. E para quem vende é fabuloso porque você não precisa ter um estoque para vender, né? Você pede do fornecedor e entrega na casa do cliente. Ou seja, esse tipo de plataforma, ele tirou muitos clientes das ruas, né? As pessoas aumentou muito o mercado digital, as pessoas passaram a comprar mais pelo computador e aumentar esse nicho. E a Magazine Luiza era uma loja extremamente tradicional, uma loja de rua, das pessoas irem lá, olhar, tocar, bater na porta, falar com o vendedor, serem atendidas, né? E uma vez ela vendo que isso poderia ser esse tipo de mercado cresceria, poderia tomar uma parte, uma fatia do mercado dela, ela se adequou a esse mercado, então ela começou a abrir várias Magazine Luizas em todos os lugares, começou a colocar frete grátis para várias localidades do país,
colocou a entrega mais rápida do mercado, ou seja, você pode até comprar pelo AliExpress, mas você vai demorar 2 meses para receber um produto. Enquanto se você comprar pelo Magazine Luiza, o produto, dependendo da localidade que você está, ele chega no outro dia. Então, ou seja, ela conseguiu driblar a concorrência de uma forma também extremamente arrojada. Outra coisa que eu admiro muito ela, porque ela é uma mulher, né? Então as pessoas acham normalmente que os homens eles têm um QI a mais para competitividade, né? Então ela está mostrando que não, que ela como mulher ela consegue estar brigando de pau a pau com esses gigantes do mercado também. E a Magazine Luiza, o que eu percebo dela também, apesar de nunca ter trabalhado, não conheço ninguém que trabalhe, e não ser uma cliente porque não tem essa loja aqui. Essa coisa do respeito mesmo com o cliente. Então, agora nessa pandemia, ela está criando várias formas da gente, pessoa física, acessar lá o site dela e você poder vender os produtos do Magazine Luiza e ser comissionado pela venda, que é bacana para eles continuam vendendo, e bacana para a gente também, que é uma oportunidade a mais de você ganhar um din-din. Então, você está dentro da sua casa, está sem fazer nada, não, tá muito provavelmente com a sua renda comprometida. Aí você vai lá, acessa, se cadastra para ser como se fosse um vendedor virtual, né, um representante do Magazine Luiza, e aí você oferece para os seus amigos, né, para as pessoas de contato, para que as pessoas comprem quando eles tiverem interesse de comprar algo no Magazine Luiza, compre pelo seu ID, e aí você é comissionado por aquelas vendas. Olha que ideia sensacional para ajudar as pessoas nessa pandemia. Eu fiquei assim, ó, de queixo com essa mulher, de queixo, entendeu? Poucos empresários a gente percebe que tiveram esse respeito, esse olhar para o outro como a Luiza Trajano teve, assim. Então, para mim, esse valor dela, tudo que ela coloca aí como valores, converge totalmente com aquilo que ela pratica na rede de lojas dela. Assim, ela tem muito minha admiração. Sugiro vocês que sigam a Luiza Trajano, ela tem artigos muito bacanas no LinkedIn também, principalmente para quem tem interesse de abrir o próprio negócio. Ela é realmente, sem dúvida nenhuma, uma fonte de inspiração. Assim. Gosto bastante. Fiquei orgulhosa de falar dela. E aí, entenderam? Parte de valores está ok? Deu para entender? Sim. Bacana. Então, vamos lá, fazer uma atividade rapidinho para fixar o exercício. Aí, com vocês mesmos, no caderninho de vocês, que eu tenho fé em Deus Pai, que vocês já estão com o caderno de vocês aberto, a gente vai falar um pouco de legado. E aí, vocês vão pensar em você mesmo, tá? Luan, Evelyn, Thiago, James, pensa em você aí. Se defina, né? Defina-se em poucas palavras. Quem é o Luan, em poucas palavras? Como é que você se definiria? E aí, depois que você fizer essa parte, você vai colocar como é que você almeja, o que você almeja daqui a 10 anos, como você se imagina daqui a 10 anos, qual é a sua meta mais agressiva daqui a 10 anos. E, por último, de que forma que você gostaria de ser lembrado no futuro? Por quais princípios, quais características? Quando eu falar da Evelyn daqui a 10 anos, eu falo assim, poxa, a Evelyn é uma pessoa assim, assada, uma menina guerreira, comunicativa, palpa toda a obra, sabe? É uma pessoa que a gente pode contar. De que forma que você gostaria de ser lembrado no futuro? São três perguntinhas rapidinho, defina-se em poucas palavras o que você almeja e de que forma que você gostaria de ser lembrado. Deixa eu ver, que horas tem? Alguém me diz a hora aí que eu não estou conseguindo. Tá. São 20h35. 20h40. 5 minutinhos. Aí a gente retoma, fala um pouquinho sobre isso. Combinado? Combinado? Ok, combinado. Beleza. Vamos lá. Quem vai ser a primeira vítima? Tiaguinho. Luan.
Jamison, Davi, Evelyn. Tô na Professora? última ainda. Oi. E aí, Tava, Jamison, tudo bom? tudo bom, eu tava dirigindo, professora. Poxa vida, eu vi sua mensagem, mas fala aí, se define aí em poucas palavras, sem precisar escrever. Você parou de dirigir, pelo menos? Já chegou? Oi, Jamison. Oi, 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 tá ouvindo? Oi, tudo bom? Você já parou de dirigir? Já, acabei de chegar. Tá bom. Então, vamos lá. Se define aí, como é que é falar de você em poucas palavras? Quem é o Jamison? Jamison é um cara calmo, paciente com as pessoas, apesar de trabalhar na área de TI, ele é paciente com as pessoas. Uhum. Às vezes gosta de humor negro, Uhum. né? Assim, às vezes brincam com coisas sérias, às vezes tá o pessoal tudo agoniado, eu vou lá tirar uma brincadeira. Uhum. Sou uma pessoa talvez fácil de prever quando tá chateado, quando tá magoado, porque totalmente muda a minha feição, né? Entendi. Mais E, transparente, assim, né? isso. E no meu trabalho, as pessoas falam que eu sou muito calmo, muito paciente e que eu sou muito, como é que fala? Eu sou incansável no meu trabalho. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço até o final, né? E às Uhum. vezes eu acho que eu faltou dar um gás ainda. Geralmente eu fico com essa sensação, nunca fico com aquela sensação de dever cumprido. Para mim sempre tem um pouquinho a mais, dá para melhorar um pouco, sempre. Entendi. Melhoria contínua, né? Bacana, Jamerson. Obrigada, tá? Evelyn, você consegue falar como é que você se vê daqui a 10 anos? O que você almeja? Daqui a 10 anos eu pretendo adquirir minha independência plena, no caso não morar mais com os meus pais, ter independência financeira e alcançar um cargo de analista em alguma empresa, ou então talvez concursado em algum órgão público aí. Bacana. Tá. E, David, de que forma que você gostaria de ser lembrado no futuro? David? Tiago? Aí? Oi, professora. Oi. Oi. Então vamos com você, que eu acho que o David não tá. De que forma que você gostaria de ser lembrado no futuro? Acho que eu vou seguir a linha do James. Isso aí eu também sou calmo. Acho que as pessoas me veem muito nisso. Acho que muita gente. Mas quando você fala assim, no futuro, no futuro, como é que as pessoas vão falar de você? Quais são os princípios? Quais são os valores que as pessoas vão te identificar como? Acho que assertivo, professor. Acho que eu sou uma pessoa que eu procuro ser assertivo nas minhas decisões. Eu costumo ouvir, dar ouvido. Acho muito importante isso. Entendi. Tá bom. E daqui a 10 anos, profissionalmente, como eu sempre comento no início das aulas, né, quando o professor, por que tu escolheu o curso? E eu sempre digo que eu sou da área do distrito, né? Mas eu comecei a fazer administração procurando novos ares, aprender outras coisas, aprender uma outra profissão e futuramente, se der tudo certo, ter uma própria empresa. Bacana. David, você conseguiu? O David está com um probleminha no áudio, então vamos lá, gente. Quando a gente está falando de falar de si mesmo, a gente fala um pouco de propósito, então a gente pode fazer uma analogia à missão da empresa, né? Então, assim, quando a gente fala como o James falou, quais são as suas principais, né? Se define em poucas palavras, né? Então ele fala assim, uma pessoa
que busca melhoria contínua, uma pessoa incansável no trabalho, busco sempre dar o meu melhor e nunca me dou por satisfeito quando eu finalizo um trabalho. Eu sempre acho que pode melhorar um pouco mais, ou seja, o propósito dele é buscar uma melhoria, buscar se cada vez oferecer um serviço de excelência dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Ele está o tempo inteiro entregando algo que ele entende que é muito bom, mas que pode ser melhorado, ou seja, ele é incansável naquilo dali. Então, quando você fala, defina-se em poucas palavras, é qual a sua missão? Qual o seu propósito? O que te faz? O que te motiva? Aí a Evelyn, ela já falou, quando ela fala de visão, né? O que você almeja daqui a 10 anos? Uma analogia à visão de uma organização. Eu almejo uma independência financeira, quero ser uma analista ou passar no concurso público. Ou seja, ela tem uma meta clara de onde ela está, ela sabe onde ela está e aonde ela quer chegar dentro de um espaço de tempo de médio prazo, num prazo de tempo de 10 anos. Ou seja, para ela está claro isso, aonde ela quer chegar. E aí, quando a gente vai com o Tiago, de que forma que você gostaria de ser lembrado, né? Como uma pessoa assertiva, de uma pessoa que vai ter um negócio próprio, vai empreender, ou seja, uma pessoa que começou no distrito industrial, mas que buscou conhecimento e decidiu abrir a sua própria empresa e provavelmente venceu na vida. Ou seja, né? Então, os valores deles estão agregados a isso, a empreendedorismo, a querer mais, a buscar mais, a gerar emprego, a ter novas fontes de renda, a pensar fora da caixa. Então, tudo isso está envolvido nessa forma que ele colocou como meta que ele quer ser lembrado, né? As principais características que eles querem ser lembrados. Ou seja, quando a gente traz para a gente, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir montar a meta da empresa. Então, assim, esse daí é como se fosse um esqueletinho para vocês. Quando a gente está numa organização, que a gente sempre dá essa atividade para as pessoas, né, principalmente quando a gente está prestes a ser auditado, faz aí, monta a sua missão, valores, né, e visão da empresa. As pessoas ficam meio atônitas sem saber. Então, quando você testa para você, quando você faz analogia e tem esse esqueletinho, fica mais fácil de vocês entenderem de que forma que vocês vão construir isso daí. Ficou mais claro para vocês? Vocês tiveram essa sensação ou não? Do jeito que eu estou explicando como empresa, vocês entenderam que estava melhor? Para mim, isso era mais fácil. É uma coisa mais pessoal e levando para o lado empresarial já fica mais fácil para mim, no caso. Então, deixem isso anotado mesmo, tá, Evelyn? Guardem isso, porque quando vocês tiverem essa atividade para fazer, vocês usem essa analogia que eu acredito que vai ajudar mais vocês a pensarem como organização. Né, tudo tem que ser pensado como organização, desde família, que é uma coisa pequena, até uma grande empresa. Tudo, né? Até a nossa vida mesmo pessoal. Você sozinho, você tem que ter uma organização. Isso mesmo. Tem Isso que mesmo. pensar A gente tem que ter um de propósito, maneira né, gente? sistêmica, né? Tem que ter um propósito. Exatamente, falaste tudo. Não dá para a gente simplesmente acordar todo dia, se levantar e falar assim, gente, o que eu faço da vida? Estou perdida aqui ao léu, né? Jesus Cristo me jogou nesse mundo, eu não sei para onde eu vou, quem sou eu, qual é a minha meta, né? A gente precisa, senão a vida da gente fica uma vida muito vazia, muito sem propósito, né? E quando você não coloca isso para sua vida pessoal também, a probabilidade que você não atinja as suas metas é muito maior. É muito maior. Então, assim, esse momento mesmo que a gente vive, né? Como eu estava falando, ontem eu terminei o módulo da pós-graduação e o módulo foi todo online. Diferente de um outro módulo que a gente começou presencial e teve que terminar online, diferente da aula de vocês que a gente estava fazendo presencial e teve que fazer online, esse foi todo, ou seja, eu não conheci nenhum aluno meu presencialmente. E eu, na primeira aula, eu estava com as minhas inseguranças, né? Eu falei, caramba, né? Será que isso vai dar certo? Porque, assim, eu não olhei ninguém, né? Eu sou muito de conexão, sou muito sinestésica, então eu preciso sentir as pessoas, né? Vocês sabem, na minha aula, né? Eu estou o tempo todo puxando, conversando, né? Trazendo o aluno para próximo. E aí eu falei assim, poxa, será que eu vou conseguir fazer essa conexão
ainda mais numa turma de pós-graduação, os caras mais casca grossa e tudo mais. Gente, eram 25 alunos, assim. Primeiro que a participação foi em massa, assim, as pessoas que faltaram, depois que eu dei o exemplo no começo, pessoas que estavam realmente, acabaram adoecendo nesse período, e foram 2 pessoas, mas o resto foi a participação em massa. E eu fiquei tão orgulhosa daquela turma que eu saí, terminei outra, conversei com meu marido, eu falei assim, nossa, essa turma vai me fazer muita falta, porque eles também estavam muito resistentes na primeira aula, e depois a gente entendeu que precisava mudar o mindset e aceitar aquele momento como realmente um propósito de mudança, né? E a gente conseguiu construir um módulo fabuloso, de muita troca, de muito conhecimento, muito crescimento. Então, as dificuldades, elas vão existir sempre. Hoje é o coronavírus, amanhã vai ser qualquer outra coisa, mas sempre vai haver dificuldades. E o nosso objetivo é sempre estar pulando esses obstáculos, sempre pulando. Se você não trabalha com essa coisa do propósito, se você não trabalha com a sua missão, se você não entende quais são os valores que você tem e aonde você quer chegar, você vai tacar a canela no primeiro obstáculo e vai ficar lá, vai cair de costas no chão. Então, a gente precisa realmente, o Jamerson fez uma boa observação, trazer isso para a nossa vida pessoal, para a gente cada vez mais ir pulando os nossos obstáculos. O obstáculo vai sempre existir, eles estarão ali. Mas aí é que a gente diferencia, né? Quem consegue pular os obstáculos é aqueles que vão ficando pelo meio do caminho. Então, isso é boa reflexão, Jamerson, para a gente realmente trazer para a nossa vida. Ok, vamos lá. Mãos à obra para a gente começar a falar um pouco do nosso trabalho. Posso pular para a avaliação final? Ficou claro? Entendido? Entendido. Ok. Bacana. Então, vamos lá. A nossa avaliação final, ela constitui... a gente vai começar a construir nossa organização. Olha que coisa boa, maravilhosa. Nós vamos sair ao final deste período, todos nós, com o nosso modelo de negócio prontinho. Então, a gente começa agora a construir nossa organização. Então, vocês vão se dividir, eu não sei quantas pessoas tem 1, 2, 3, 4 e 5 com o Davi. Eu tinha colocado 6, 8 membros, mas não tem tantas pessoas participando, né? Então, vocês vão se juntar e aí vocês vão escolher um modelo de organização. Precisam definir se essa organização vai ser uma organização do terceiro setor, se ela vai ser uma organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, se ela vai ser uma organização governamental. E aí, gente, tudo por enquanto rascunhando, tá? Isso daí definir quais são as funções organizacionais que vão ter lá na empresa de vocês. Se ela for uma empresa com fins lucrativos, ela vai ter que departamento, vai ter uma área de compras, vai ter um RH, vai ter uma área financeira, ou seja, definam as caixinhas dos departamentos, e aí depois vocês vão fazer um modelo de gestão. Qual vai ser o tipo de gestão que vai ter na organização de vocês? Lembra daqueles organogramas que a gente aprendeu naquelas primeiras aulas? Vai ser um lean staff, vai ser uma organização linear, que tem um chefe, chefinho, chefão, vai ser uma organização funcional? Então, vão definir o modelo de organograma que vocês vão adotar para a organização de vocês. E, por fim, vocês vão fazer a análise crítica. Vamos fazer um SWOT da organização de vocês, que foi aquela atividade que eu espero que todos já tenham feito, e um plano de ação baseado na matriz SWOT de vocês, um 5W2H. Então, hoje, vamos tentar, a gente ainda tem um tempinho, vamos tentar a gente definir pelo menos o modelo de organização de vocês, se vai ser uma organização lucrativa, não lucrativa, se ela vai ser governamental, e qual é o propósito dela, qual é a missão dela, para que ela está dedicada naquela sociedade. Então, tentem construir pelo menos isso daí, rascunhar. A gente ainda tem, são 19h54, eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês, e aí às 20h10 eu volto aqui. Quer dizer, eu vou ficar por aqui, se vocês forem tendo dificuldade, vocês vão mencionando para a gente ir construindo juntos. Tá claro para vocês? Aí vocês vão precisar ligar o microfone de vocês para vocês começarem a conversar entre si.
Então, vamos lá, só para a gente dar uma revisada aqui. Quando a gente fala de estruturas organizacionais, a gente está falando como é que uma organização ela se constitui, quais são as funções que vão fazer parte daquela organização. Nem toda organização ela precisa ter as mesmas estruturas organizacionais, né? Então, se for de repente uma organização sem fins lucrativos, ela não vai ter uma área de vendas, por exemplo, né? Porque não é o objetivo dela. E aí, quando a gente fala funções organizacionais, quais são os departamentos? Eu estou vendo aí que vocês vão construir uma escola EAD. Então, dentro de uma escola EAD, que vai trabalhar com tecnologia, que estruturas organizacionais vocês vão precisar? Vai ter que ter um TI, né? Porque envolve tecnologia. Precisa de uma área de audiovisual nessa estrutura organizacional, vocês acham que vai precisar? Se vão gravar um vídeo, um treinamento, né? Vocês vão precisar de uma estrutura eu não sei que nome dá isso, não sou muito chegada em tecnologia, não conheço muito bem, mas uma estrutura de pessoal de gravação, né? Vai ter que ter alguém que entenda disso, de edição, né? Fotos, essas coisas. E aí, deixa eu voltar. E aí, quais são o modelo de gestão que vocês vão adotar na organização de vocês? Uma gestão linear, onde a gente tem aquele modelo mais antigo, um modelo mais simples também de adotar, né? Onde as pessoas vão subindo de maneira hierárquica, então tem o pessoal do time operacional, tem o pessoal do estratégico, tem o pessoal da gestão, né? Que está o pessoal da tática ali, que vai elaborar a estratégia da empresa. Ou vocês vão adotar um modelo funcional, onde todo mundo responde para uma função, para uma área, para uma organização, e aqueles cabeças daquelas organizações eles vão responder para o presidente, mas tem um braço de assessoria, um braço de estratégia. Então, ou seja, tem ali o funcional, a operação embaixo, e do lado tem uma cabeça pensante que ela vai direto para o presidente, ela não lida com aquele pessoal que está ali na operação. Ou vocês vão adotar o modelo Lean Staff, que é onde tem todo mundo abaixo dos departamentos, essas pessoas ali, elas conduzem somente a operação, mas elas não vão ter o poder da decisão. Professor, esse modelo funcional, ele é bem parecido com o de staff, não é? Ele é parecido, só que o do staff, existe um braço, que é o braço responsável pela tomada de decisão junto com o presidente. No modelo funcional, a tomada de decisão, ela está com o pessoal lá das operações, com marketing, com a produção, com financeiro e com recursos humanos. Esse braço que vai ter aí, ele é um braço de assessoria, de suporte, de consulta, mas ele não é um braço de tomada de decisão. Então, nesse modelo que você tem aí, o pessoal que está na operação, o gerente do marketing, o gerente da produção, o gerente financeiro, ele tem que ser um time mais maduro, e porque eles vão ter o poder de influenciar o presidente. Já no modelo, no próximo, no Lean Staff, o pessoal vai ter que influenciar o staff, e esse staff que vai conduzir a tomada de decisão junto com o presidente. Entendi. Então, esse de funcional, os mais assim, mais de baixo, eles têm autonomia do seu setor, né? Tem autonomia do seu setor, exato. Agora, esse é o mais tradicional, esse que está aqui, o modelo linear, que são aqueles modelos de escala gerencial, né? Então, assim, tem o gerente, tem o supervisor, tem um coordenador. Então, cada degrauzinho que você vai subindo, você vai ganhando um pouquinho mais de autonomia. Então, essa tomada de decisão, ela é altamente diluída.
Então, várias pessoas vão tendo o coordenador, ele toma a decisão, ele passa as percepções dele para o supervisor, que vai passar as percepções dele mais filtrada para o gerente, que vai tomar a decisão junto com o chefe. Então, ou seja, tem uma corresponsabilidade muito maior. É o modelo mais tradicional. Os outros modelos, eles são modelos menos tradicionais. Lembra que eu falei para vocês que nesse modelo aqui do Lean Staff, ele era um modelo super difícil de ser administrado, porque é um modelo que envolve muito ego, envolve competição, porque as pessoas têm que ter um grau de maturidade muito grande para entender até onde eles vão, quais são suas limitações, e ainda assim, na grande maioria das vezes, não quer dizer que aquilo que eles definiram como certo vai fazer parte da estratégia da companhia, porque a carteirada lá, a canetada que vai ser dada pelo staff. O staff, ele tem mais esse empowerment para a tomada de decisão do que o pessoal que está abaixo. Entendi. Então, professora, ficou esse mesmo, nosso o funcional. Ficou funcional. Nosso Esse modelo daqui. funcional. Tá, então vamos voltar lá. Vocês já definiram a empresa de vocês? Ela é uma empresa de qual segmento? Lucrativa, não lucrativa? Governamental? Ela é de segmento lucrativo. Tá, ela é uma empresa lucrativa, ou seja, uma empresa privada, composta de mais de um membro, né? E quais as funções que vocês vão ter nessa empresa? O que ela vai fazer, essa empresa? Vai ser de educação? Fala aí, Luan. Oi. Tá, consultoria online. Tipo, nossa vai ser a primeira consultoria, pelo menos que eu conheço, né? Online. Então, a gente vai ajudar empresas que são online também. Então, tipo, vai ser a primeira do ramo ali. A gente vai ajudar, tipo, desde o marketing, a, sei lá, problemas, tipo, encontrar alguns problemas que ela enfrenta no mercado, como ela distribui, divulgação, foco que ela quer, né? Tipo, a gente vai tudo montar uma estratégia para aquela empresa. Bacana, tudo a ver nesse momento agora, que pelo visto vai ser muita coisa online, né? E quais as áreas que vocês vão ter nessa consultoria online? Administração, né? Tem que ter. A financeira. Uhum. Eu não sei se tem mais, tem que ter a estratégia, né? Uma área sempre de estratégia para cada Inteligência de mercado, isso, assim. isso. Entendi. Vai atender cada mercado que a gente vai ajudar, né? E suporte também, né? Tem que ter suporte. Então, uma área de suporte. É isso. Entendi. Tá. Vocês vão fazer consultoria, vocês vão ter os consultores ou vocês vão ter pacotes prontos? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, se eu estou abrindo uma empresa de consultoria de gestão financeira, vocês têm consultores financeiros aí para me atender ou vocês vão ter alguns produtos pré-prontos e vão oferecer como se fosse um cardápio? Eu acho que no primeiro momento é bom deixar alguns modelos pré-prontos, mas nas áreas que a gente conhece, então seria mais fácil, para depois a gente poder abranger todo mundo e teria que terceirizar, porque daí acho que nem todo mundo tem um conhecimento de gestão financeira, né? Acredito eu. Então, acredito que geralmente os pré-prontos. Tá. Vai ter vendas? Como é que vocês vão vender o produto de vocês para o mercado? Então, a gente pode vender com pacote, dependendo do tamanho da empresa, cada empresa pode escolher seu pacote antes de coisar. Tipo, tem um valor fixo, bora supor. Já que a gente é uma empresa online, acho que nada mais justo do que deixar já tudo no site para a pessoa ver. Se a pessoa tiver uma dúvida, ela pode mandar o e-mail e entrar em contato com a gente. Ah, entendi. E como é que eu vou conhecer a empresa de vocês? Através de qual canal? Eu acho que a gente poderia parcerias com canais no YouTube focado em, sei lá, empreendimentos, né? A gente poderia fazer isso, de uma forma de divulgação. No Instagram então, também, mas tipo, focado em isso. Em rede social, né? Então vai ter que ter uma área de marketing, né, para trabalhar isso daí também, né? Tá bom. Bacana. Só defino bastante essas funções, tá, gente? Porque vocês precisam explicar
por que vocês estão colocando aquela área, tá? Ok. Qual o motivo que vocês resolveram escolher aquela área lá, tá? E o modelo Lean Startup, quando vocês forem colocar as funções também, Evelyn, vocês... Funcional. Hã? Funcional vai ser. Funcional. Quando vocês forem colocar no organograma, você já tem que colocar quais as funções que vão estar lá. Se vai ser um gerente de marketing, um gerente de vendas, então vai ter que discriminar, tá? Não vão fazer o organograma genérico. Façam no modelo, mas ele com as funções dele pré-determinadas. E aí, isto posto, vocês vão construir, não agora, isso daí vocês vão precisar se reunir para debater, quais são os pontos fortes, pontos fracos, né, as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a empresa de vocês vai encontrar frente ao mercado. Então, dei uma revisada naquele material de SWOT, sempre lembrando que pontos fortes e pontos fracos depende da organização, ameaças e oportunidades depende do ambiente externo para com a organização de vocês. Então, dá uma organizada naquilo lá, faça a matéria de SWOT, e o plano de ação, que é a 5W2H, entendendo a matéria SWOT, a gente passa o 5W2H olhando a matéria SWOT. O que eu identifiquei ali de ponto forte que eu preciso manter, ou eu preciso melhorar, aprimorar, para que eu realmente me torne o cara naquilo ali, o que eu estou vendo que é ponto fraco e que eu preciso melhorar também para que ele monitorar para que esse ponto fraco não me derrube, não seja um fator destrutivo para a minha organização. O que eu tenho de oportunidade quando eu enxergo fora da minha empresa, quando eu enxergo o ambiente econômico, o ambiente político, quando eu enxergo o mercado, e o que eu tenho de ameaça que pode afetar os meus negócios. Então, tudo aquilo que vocês foram colocar nas 4 caixinhas, vocês precisam fazer uma 5W2H. PowerPoint, para cada um deles, na matriz certinha, para cada item. Então, modelo de organização numa página, funções organizacionais, áreas na outra página, organograma na outra página, SWOT na outra página, 5W2H na outra página. Dúvidas, turma? Acho que não, professor. Professora, vai ter missão, visão, valor para precisar? Não, ainda não, porque a gente já deu aqui, a gente vai ser para o próximo trabalho, tá? Vai ter apresentação na próxima aula, tá, gente? Sem ser na sexta-feira, na outra a gente vai fazer a apresentação do trabalho, tá bom? Se for presencial ou online, a gente vai desse trabalho, tá bom? Gente, qualquer dúvida durante essa semana, me liguem, me passem um WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa, para a gente ir trabalhando junto. Não deixem de fazer, professor, não conseguimos fazer, ou não façam de qualquer jeito, que essa é a nota final de vocês. Então, qualquer coisa, é só me acionar. Eu estou em casa o tempo inteiro, completamente à disposição, não precisa ficar envergonhado, eu até gosto que me acionem para a gente bater um papo. Então, qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom? Porque eu sei que talvez na construção do projeto isso daí pode ficar alguma coisa nebulosa.